Estamos começando mais um Café com Selinho. Gente, eu estava aguardando muito a visita dela, nós estávamos conversando, quando vai dar certo, quando não vai. E hoje ela está aqui, poderosa, Pandora Brasil. Querido, quanta honra. Que bom te receber, Você viu? sabe do carinho que eu tenho por você, né? Não é de hoje, é de Verdade. muitos anos mesmo. E Marcelo, né, ele tá sempre assim, conectado com a gente. Então, vim aqui no seu programa, é claro que eu não deixaria jamais de vir. Obrigado. E veio com os brilhos, né? Em homenagem, né? Homenagem aqui, a nossa diva, né? Não é? Falei assim, eu não posso ir de qualquer jeito, porque ele vai dar uma puxão de orelha. Eu vi Não, e assim, você ó. tá sentada como ela homenagem falava, a ela. né? Com as pernas Sempre. assim, que ela era brava, Ela era. ligava vezes pra Galisteu. Galisteu não estava boa a sua postura, ela, Galisteu, que conta. Puxava a orelha, né? Puxava. E ela podia, né? E as pessoas não ficavam bravas, né? Nunca. Pandora? A Hebe foi um grande aprendizado, né? Ela podia falar qualquer coisa. É verdade. Podia é falar verdade. qualquer coisa. Uhum. Você chegou a conhecê-la pessoalmente? Nunca conheci. Às vezes eu ia em eventos, e teve um evento que eu fui, e assim, de muito longe, assim, mas foi muito rápido, e eu doido pra... Eu falei, meu Deus do céu, me ajuda que hoje eu consegui fazer uma foto com a Hebe, mas não deu. Mas eu acredito que assim, a presença da Hebe sempre foi tão forte, que só o fato de você ver a história, ver ela na TV, é como se ela estivesse dentro da casa da gente, né? É verdade, é Entendeu? verdade. E o que eu estava falando hoje, vim aqui falar contigo, estar do seu lado, eu me sinto do lado dela. Isso que eu fico feliz. Você é o filho dela. Né? Então, corre o sangue da veia. Corre o sangue, né? Não tem como negar, né? Não tem como negar. É isso. Pandora, e você é do Ceará, né? Sou cearense, Marcelo, do interior do Ceará. De que cidade? 360 quilômetros de Fortaleza, chamado São Benedito. Uma cidade padroeira. É mesmo? É. Olha só. E Ceará, quem que a gente conhece? O Adroaldo é Recife. Adroaldo é Recife. Eu tive no Ceará agora 1 ano e meio. Que eu fui lá, fui em Cumbuco. Maravilhoso. Nossa, lá. praia maravilhosa. Delícia, né? O pessoal faz aqueles... Como é que chama aquilo? Kite surf, E né? Lá é mais reservadinho, né? É. Uma praia diferenciada. Muito gostoso. E um amigo nosso de lá nos levou num resort novo, que é uma lagoa, e tem uns dinossauros, assim. Você já chegou a ouvir falar disso? Já. Lindo lá, né? Ai, que delícia. E você gostou? Amei. E o calor? Não, calor, estou acostumado, porque Santa Fé do Sul é um forno. Quente também. É demais, é demais. Que lá você sente brisa, né? Você não tem tanto calor, né? Não é? Então o calor foi de boa. E eu tenho um grande amigo meu que era de São José dos Campos e está morando em Fortaleza. Então foi bom revê-lo. E eu fui no jogo do Fortaleza, foi incrível. Viu os shows de humor? Nessa cidade todo mundo sabe que é a cidade do humor, né? Sim, né? O Tom é de lá, né? O Tom. Tom queridinho. As nossas queridas, que muitas também já se foram, né? E atualmente tem bastante shows ainda. Os shows antigamente acontecia muito nos restaurantes, nos quiosques, né? Agora eles migraram para teatro mesmo, fechado. Legal, né? E a cultura cearense é uma cultura maravilhosa. Né? E que incrível que é esse negócio da cultura do Brasil, né? Quando você vê, o Ceará é uma fábrica de humoristas. Goiás, Goiânia, dos sertanejos, duplo sertanejo. E então você vê realmente essa cultura do Brasil é incrível. Eu acho que a única coisa que nós precisamos realmente é essa ligação da conexão não só com a população, mas de quem está governando, sabe? Assim, a gente precisa desse apoio de cultura. Sim. Nós temos tantos humoristas bons, tantos artistas, tantos cantores que tentam e ralam. E é onde a gente precisava ter esse apoio, né? De uma lei onde eles pudessem se dar uma continuação na carreira, primeiro passo. Né, tudo. E Fortaleza mesmo, e também, além de ser a cidade conhecida do humor, também do forró, né? Sim, Né? claro. A maioria das bandas de forró que se lançam, mesmo sendo de outro estado, elas migram para Fortaleza. Para Fortaleza, olha só. O Ceará é muito rico, né? Riquíssimo. Me conta, como surgiu Pandora Brasil? Assim? A Pandora surgiu ainda, né, na minha cabeça, desde quando eu era ainda criança, né? Eu falava, mas como assim você já tinha a sua identificação como identidade de gênero? Uma personagem drag queen não se encaixa na identidade de gênero, né? Tá. Então é um artista, formado, tudo. Mas quando meu pai morava no Rio de Janeiro, Marcelo, ele trabalhava como zelador
no prédio, e ele recebia muitos presentes, assim, roupas de carnaval, o pessoal do prédio dava, e ele mandava pra gente. Como eu falei pra vocês, a gente veio de uma família muito carente mesmo. Minha mãe teve 18 filhos. 18 filhos? 18 filhos. Não tinha E televisão, aí, né? Não tinha mesmo, lembra que eu te contei que era uma bateria, né? E nem tinha lá, né? Pra piorar a situação. Como é que é a história da TV? O que você falou que era de bateria, como é que é? A gente assistia TV que não, na verdade nem tinha na minha casa, né? A gente ia pra casa do vizinho, a gente atravessava uma mata e a TV era desse tamanho, a bateria preto e branco. Aí a gente ia pra assistir muitas vezes o programa do Faustão, que na época eram as atrações Hebe Camargo. Segunda-feira, aí quando era segunda-feira, que era o programa da Hebe, na hora do jornal, que passava os merchan, o dono desligava para não gastar a bateria. Aí senão a gente não vai conseguir assistir até o final. Então a gente voltava, atravessava de novo aquela mata para voltar para casa. E essa foi. E hoje em dia, como eu estava te falando, né? Estar aqui do seu lado, falando de comunicação, de tecnologia, né? E é onde me traz, né, esse resgate desde quando eu comecei, né, a me entender como pessoa, né? E aí com o tempo eu fui aflorando essa vontade, né? Eu olhava para a Hebe, que chegava nas caixas que o papai mandava. Sim. E isso, Marcelo, eram roupas que o papai ganhava do pessoal do condomínio, de trajes de carnaval que eles não usavam mais, e isso a mamãe fazia o quê? Ela refazia, recortava e fazia de roupa pra gente. Gente. E aí dentro dessas caixas, o que tinha? Revistas. E quem aparecia nas revistas? Hebe Camargo, essas grandes divas, né? As grandes estrelas. Mas nessa época já existia a Pandora, não, hein? Não, isso na minha adolescência. Mas eu sempre com aquela alerta, sabe? Nossa, eu olhava pra Hebe e falei, meu Deus. Mas você já gostava de usar essas roupas? Já? Não, é porque não é que eu não gostava, mas nessa identidade, o que acontecia? Quando eu via, o papai trazia, mandava pra gente, que eu abria as caixas que eu via, essas revistas, e eu olhava pra Hebe Camargo, com as grandes divas que nós tivemos, né, no Brasil. Aí eu falava, meu Deus, aí quando eu crescer eu quero ser assim, eu quero ser uma estrela, como a Hebe, nessas grandes damas. Sim. E aí vim para São Paulo, para trabalhar, para ajudar a sustentar os meus irmãos, e fui me formar. Olhava para os teatros ali na Brigadeiro Luiz Antônio Bibi Ferreira, e eu via aquelas imagens do povo, né, aquelas poses, cômicas, né, e eu falei assim, um dia eu vou estar aqui. Olha, que entendeu? Coisa, e não sabia nada da vida ainda. E aí fui estudar. Né? Eu vi um anúncio no jornal na época, precisa de atores iniciantes para um curso de oficina mesmo, né? Gratuito. Fui, era no teatro, na Escola Macunaíma. Macunaíma. Aí fiz um teste, passei e fiz a Faculdade de Arte Cênica. Olha, né? que legal. Que é tudo que eu queria fazer. E foi quando surgiu a Pandora. Aí começou a aparecer um personagem feminino, eles me colocavam para fazer feiras. A gente fazia muito na época, que servia como estágio, aquela ação global. Lembra? Que eles juntavam um monte de não sei se você lembra da ação global. Era um projeto que o dia inteiro tinha... O pessoal tirava documentos, casavam de graça, tinha show de teatro. Então era um centro, era um dia de cultura, que era dado pelas grandes empresas. Eu lembro mais ou menos. E aí nesta época eu fui, que servia como estágio. Sim. Então eu me vesti lá de um jeito, de qualquer jeito, eu não entendia nada na época. E inclusive foi com a Fabiana Carla que eu fiz. Eu amo a Fabiana Carla. Ela me encanta. E aí foi quando ela me viu, ela falou assim, sabe o que você faz? Primeiro você é cearense, você já tem humor na... Ela é cearense também, a Fabiana não? Pernambucana. Pernambucana. E aí a Pandora deu essa... eu comecei através desse toque que ela me deu. Falei assim, vai fazer, cria um personagem. Eu falei, meu Deus, mas como é que eu vou fazer esse personagem? Né? Não tenho dinheiro. Né? Não, tô começando agora. Ou eu trabalho em uma empresa, ou eu fico sem ajudar minha mãe. E sempre tive a preocupação de ajudar eles lá, né? Sim. E foi quando eu tive essa oportunidade de criar o personagem. Aí, trabalhando em uma empresa, as meninas falaram assim, Pandora, por que você não cria esse teu nome, então, de uma coisa que não tem ainda? E aí, eu olhando para um móvel, assim, estava escrito lá, Pandora. Pandora. Eu falei assim, já achei.
Então, assim, eu acho que tudo tem o batismo, né? Não é? O batismo no teatro, para quem não sabe, né, existe uma energia tão grande no teatro, que Recife, né? Recife. Fabiana, Recife. E aí, e essa energia, quando eu criei a Pandora, eu falei, preciso pesquisar sobre, né? Para colocar Pandora Brasil. E aí, claro, né, que quem entende de arte e cultura sabe da nossa mitologia grega, né, da história da Grécia. E aí foi inspirado na Caixa da Pandora. O que é a Caixa da Pandora na mitologia? Na mitologia... Que a gente ouve muito, a Caixa da Pandora, você fala, mas o que é a Caixa? Na mitologia, na época, né, os gregos, o que eles faziam? Eles acreditavam muito no deus do amor, no deus do sol, no deus da água. Hebe é deusa da juventude. Deus da juventude. E então tem o deus Apolo, que era representado pelo sol, né? Pelo sol. E aí uma das mulheres dele, ela era uma daquelas mulheres maravilhosas, aquelas deusas. E aí o que acontece? Ela tinha muito o pensamento muito fértil, muito à frente do tempo. Né? E aí o marido guardava, né? O Apolo guardava essa caixa com vários mistérios e maldições. Porque se ela fosse descoberta e jogava essas maldições no mundo, né? Entendi. Então a inveja, a maldade, né? E foi quando ela, por curiosa, ele deu para ela de presente e falou, não abra nunca. E ela abriu, porque mulher é curiosa. E aí o que aconteceu? E aí foi inspirada na famosa Caixa com Pandora. Caixa de Pandora. Caixa de Pandora. Caixa de Pandora. Foi aí que a Pandora nasceu. Olha só. Mas é uma história, né? É uma história com linda. certeza. Eu não ia fazer qualquer nome, eu falei, eu preciso de uma história, né? Pelo menos pra ter um significado. E você tem um podcast hoje que chama Caixa de Pandora, Isso, né? O meu podcast, eu comecei... No início era assim, Marcelo, igual quando eu te entrevistei, né? Acho que já tem uns 8 Lá anos. no Edu? No Edu? Pandora Brasil do lado de um filho de uma grande estrela, a qual era a minha inspiradora. E eu, Pandora Brasil, eu não podia faltar de vir nesse lançamento desse livro. Tão lindo, tão fofo, tão real, né? É onde conta realmente a história da Hebe Camargo, a nossa diva, a nossa rainha, a nossa estrela mundial. Eu tinha uma o Edu, o maquiador, né? Maquiador, que era o maravilhoso, né? Maquiador. Que escreveu um livro, né? Escreveu um livro contando a história dele com a Hebe. E nesse dia eu fui... Saqueiro, Eduardo Sanqueiro, né? Saqueiro. Né? Aí eu fui então tinha uma equipe que me acompanhava, gravando. Eu ia muito nos eventos. Só que você sabe que é muito cansativo, né? Sim. Você ir aonde está um evento, você também tem que ir. Inclusive, a Hernandes me acompanhava muito. E a gente fazia muitas coisas. E então eu entrevistava, eu ia até o evento. Hoje eu mudei. Eu falei assim, eu não quero mais ir até o evento. Sim. Eu quero ter o estúdio, fazer o meu trabalho, o artista vindo. Vem até o estúdio. Entendeu? Mesmo que não dá pra ir, a gente manda buscar direitinho. Mas eu acho muito mais fácil. E aí surgiu, eu migrei de lá, né, dessas viagens noturnas, para um lugar físico. Entendi. Como aqui. Maravilha. Irei lá. Vá lá. Você me manda buscar, que é longe, né? Claro. É longe. Claro que eu mando buscar, é claro. Eu, inclusive, acho que dá um... É pertinho. 2 quarteirões. 2 quarteirões. Do ladinho. Quando eu recebi essa proposta para fazer esse lá, eu não pensei 2 vezes. Pensei, é perto para quem for como convidado. Sim. Né? Tem onde estacionar. Tem né? estacionar. É pertinho para os meninos que me acompanham, né? Para ir para casa de cada um. E também, é claro, você sai de lá, quer comer alguma coisa, quer beber, tem tudo ali. No Shopping Pamplona, viu, gente? Tem tudo, no Shopping Pamplona. Muito pertinho. Delícia, né? E lá o que é? É um estúdio que eles locam? Como é que funciona? É uma empresa de estúdios. Na verdade, assim, quando eu fui gravar, eu fiz agora a Celeste, a Saba Celeste, maravilhosa, ela estava com um programa na Rede Brasil. Sim. É incrível. E fui lá. E eu acho que esse rapaz, ele montou uma empresa nos shoppings de estúdio. Né? Ele montou toda a parte estética, com visual, equipamentos. E ele colocou e ele aluga. Entendi. Entendeu? As horas direitinho, é tudo muito bem agendado. Bacana. Mas já assim, você já vai direto pro YouTube. Que bacana. E ao vivo é gravado? É ao vivo. Ao vivo, bacana. Só gostoso. Que ele já manda direto, né? Já manda direto. E eu achei isso ótimo, porque edição é uma coisa chatíssima, né? Não, e edição é o coração do programa. Se você peca na edição... Eu tinha muita dor de cabeça com essa parte de edição. Eu sei fazia a vinheta, a vinheta demorava tanto. Hoje... Meu Deus, aí eu desisti. Eu falei, não quero mais assim. Não, quando eu voltei, eu falei, ai meu Deus, e agora? A edição...
Graças a Deus, né, Rafa? Hoje temos nosso queridíssimo Paulinho, que conhecemos no SBT Interior, e ele que edita o nosso programa maravilhosamente. Paulinho, você é o cara, né? Que edição realmente. Eu fiz muitos programas. Eu comecei a fazer a TV na Band Vale, em São José dos Campos. Só que era uma produção independente. Então eu contratei uma produtora, né? Uma videoprodutora, eles gravavam, a gente gravava em auditório, com público, tudo na época. E aí ia pra edição. Ai, mas quando a edição não era boa, quando você perdia... Você perde o trabalho. Você perde o trabalho. E a pessoa que edita tem que ter sensibilidade, sabe? Ó, Marcelo, eu fiz eu entrevistei, a minha última entrevista, assim, bombástica, foi a Joelma. São 23 anos esperando por esse momento, uma fã. E hoje, a grande oportunidade de estar aqui do lado da minha grande ídola, Joelma, a maior do Norte. Ela é a maior do Norte. Mas eu tive a oportunidade de entrevistar o Michel Teló. E contratei, uma graça ele. E contratei o rapaz para me acompanhar. Menino, mas eu perdi toda a matéria, você acredita? Sério? Perdi tudo. Então, assim, infelizmente, é difícil de achar. E quando você tem alguém que faz a edição para você, você tem que abraçar. É verdade. Cuidar. Né? Tem que cuidar, porque é difícil. E assim, sem um bom editor, não vira. Não vira. Você pode até ter fazer um bom trabalho, uma boa entrevista, pode ter um cenário bom, mas se não tiver editado... Não é? Nós gravamos há alguns anos, logo no início da pandemia, na Com Brasil, um programa com 4 mulheres, que era a Perpétua, Lídia Saeg, que é a dona desse espaço, a Regininha, mãe dele, que é a enciclopédia viva de Hebe Camargo, e a Regina de Souza, que foi produtora da minha mãe há muitos anos. Desmistificando aquele filme, né, horroroso que teve, falando que as coisas distorcidas. Que a maioria ali nada aconteceu, E no final, eu pedi para cada um dos entrevistados ali dar um depoimento sobre Hebe Camargo. Quando chegou na Regina de Souza, ela se emocionou de tal maneira que ela começou a chorar e falou: desculpa, não consigo. E foi lindo! Foi lindo! Né? Quando eu vou pro programa, a edição, eu cortei aquela parte que ela não conseguiu falar. Gente, pelo amor de Deus. Cortou o principal, né? Cortou o principal, o momento mais bonito. Porque era essa emoção que faz, essa emoção que faz o negócio acontecer, né? Não é? E aí eu depois fiz um outro programa e joguei aquele trecho, porque era maravilhoso. Uma vez nesses que eu fazia no interior, cortaram os merchandising, porque estourou o tempo, eles cortaram o merchandising. Eu falei, gente, como é que vocês cortam o merchandising? Né? Sabe? Então, realmente, a edição é... Então não é fácil. E assim, e mesmo que você tenha sido o filho da Hebe e tenha acompanhado, ainda existe também no seu lado essa dificuldade de querer também tudo perfeito. Não tem? Eu acredito que você seja como a Hebe, né? Você quer tudo assim, claro, né? Bonitinho. Aí você faz um negócio, a pessoa não faz do jeito que é bem complicado. Fica bem difícil. E assim, realmente, é o que eu te falei, tem que ter sensibilidade. Tem que ter, né? Você vê, ali é uma coisa que... e principalmente assim, quando você está fazendo um trabalho, o outro tem que ter uma visão de que não é você, é quem está vendo, né? Como o outro está me vendo do outro lado. Né? Eu tenho muito medo. Quando eu vou me vestir com a fantasia que eu saio, eu me preocupo tanto com a parte de roupa. Eu falei assim, eu não posso aparecer mostrando nada, eu não gosto. Entendeu? Primeiro, eu não sou mulher. Eu sou uma pessoa que faz um personagem. Sim. Que faz o personagem. No dia a dia você é o Ed, né? No dia a dia eu sou o Ed. Então me preocupo muito com essa parte de como eu vou me vestir. Porque nem pra vir pra cá. Eu estudei tudo. Né? Eu falei assim, não, tem que saber qual é a roupa. Aí ele mandou, figurinista maravilhoso. E aí eu falei, nossa, meu Deus, não tá tão pelado nessa roupa. Falei, não, porque você vai ser magrinha. Mas ele me veste já há mais de 10 anos. Então ele sabe exatamente. Mas tudo isso é o cuidado, né? Não sei como é que o outro vai me ver. Porque, mas o julgamento, você tá exposta para ser... Alguém vai falar. Mas, se for um julgamento, né, construtivo, que vai ajudar, mas mostrar alguma coisa que não é adequado, que eu sei que quem vai assistir pode ser uma senhora de idade que eu respeito demais, os idosos. Sim. Se é uma criança, porque ainda as crianças me adoram. E aí, então eu me preocupo muito com essa parte. E eu só consigo te chamar de Pandora, porque eu só te vi de Pandora, né? Eu não conheço o Ed. Você não me conheceu. É verdade, você nunca me viu de Ed. Não. Entendeu? Mas o Ed, eu acho que não tem nem coragem de fazer o que eu faço. Acho que o Ed não tem essa... porque aí a personagem te dá essa coisa. A gente se esconde, né, atrás da maquiagem. Né? E incrível, quando eu faço a Pandora, o Hernandes está me maquiando, enquanto ele está ali maquiando, eu não sinto nada. Mas colocou os cílios, colocou o cabelo, inclusive eu vim aqui com o cabelo meio assim, Hebe, tá? Lindo, tá lindo. E
E começa a surgir, enquanto ele tá me maquiando, ainda sou o Ed. Mas colocou os cílios. Eu coloquei isso, senti esse brilho, já muda tudo. Já então, muda assim, tudo, é incrível esse empoderamento da mulher, essa transformação e a forma dessa transição, né? É muito gostoso. É verdade. Você conhece a Catherine Leclerc? Claro. Ah, é maravilhosa, né? Ela, inclusive, né, estava a minha amiga assessorando, né, que é uma amiga em comum. Que trouxe ela do. Ela trouxe no meu programa. Ela fez um carnaval, não foi? Foi. Ela veio aqui fazer carnaval. Ela que traz pra gente, eu esqueci agora. A Catarine. Do Marquinhos Moura também ela faz. Isso, a Catarine é uma pessoa maravilhosa, assim, de um artista. E ela domina na Alemanha, né? Na Alemanha ela é famosérrima. Famosérrima na Alemanha. Tem o café dela, agora acompanha, viu? Então, a Caterine, eu também só conhecia como Caterine, né, nas entrevistas. E uma vez eu fui ela convidou para um jantar, e aí tava, eu nem lembro o nome masculino. É de menino, né? Você lembra o nome dela? Não, eu só conheço como, mas é claro que eu já vi de menino, que é bem diferente. É bem aí estranhar, porque você tá acostumado com a Caterine, né? Eu acho que no dia que você ver a Pandora, você vai estranhar. Vou. Aliás, na foto eu já estranhei no WhatsApp, né? Quando eu mandei pra você, né? Eu acho que você deve ter estranhado. É diferente, né? É diferente. Gente, vocês precisam ver. É muito diferente. É outra pessoa. E a Caterine, que ele disse, eu não lembro, agora me fugiu o nome da... Eu só sei que veio aqui o Marquinhos. O Marquinhos, mas o Marquinhos veio com o rapaz. O João, né? O empresário. Mas a outra vez foi ela que levou. Que me fugiu agora. No... Marquinhos também é um querido, né? Adoro. Marquinhos, beijo, Marquinhos. Marquinhos tem uma história tão engraçada, porque a outra vez que ele foi lá, a gente gravava ainda na casa da minha mãe, né? E aí eu falei assim, Marquinhos, eu adoro a música quando você canta Tira a roupa pra você. Ele falou assim, mas não tem isso na música. Eu falei, claro que tem. Cadê de porco? E aí a gente ria, tanto que é tiro a Deus das mãos, né? Tiro a Deus das mãos. Eu tiro a roupa pra você. E você agora, toda vez que eu for cantar, vou lembrar de você, vou querer dar risada. Um amigo, Marcelo, é um amigo pessoal meu, sabe, assim, que... Eu falo que ele é Rosana, não é Rosângela. Rosângela. Ele é o Marquinhos pra mim, assim, um irmão mesmo, é um conselheiro, me pontua. Eu falo, eu sou uma pessoa assim, sabe? Eu falo assim, você tem experiências que você viveu que eu não vivi, mas assim, me fala o que você tiver que puder fazer uma mudança. Pode me falar. Então, assim, eu falo que ele é meu tutor, Marquinhos. É o tutor. Ele é queridíssimo. Vamos dar um beijão. Ele fez recentemente um show no Bar Brahma, queria ter ido, mas não estava em São Paulo. Ele vai estar no espetáculo dele agora, tá? Que você falou junto com o Eduardo Martins? No Teatro União Cultural. Não sei ainda o nome, eu já perguntei. Mas falou assim, Mandora, eu não vou mandar ainda pra você, porque a gente não sabe como é que vai ser a divulgação. Mas ele mandando... Vamos juntos, a gente combina junto, né? Vamos, você vai também? Vamos. O Igor tem todos agora. E aqui é pertinho aqui. O Igor continua aqui, viu, gente? Ele desceu do navio e ficou aqui. O teatro, ele tá no espetáculo que é aqui no Teatro União Cultural, pertinho. União Cultural, maravilhoso. Eu fui lá ver uma peça do Eduardo. Maravilhoso. A Neide Boa Sorte era demais. Neide, eu lembro de quando... lembro dela, lembro da Hebe. Claro, né? Minha mãe adorava. A Hebe dava risada, gargalhada. Ela fazia o personagem daquela mulher estourada. Né? Brava, né? Tudo ela xingava, ela ficava brava. Assim. Eu morria de rir. E é isso. É os encontros, né? Não é? Os encontros e desencontros. Com certeza, com certeza. Maravilhoso. Mas estou muito feliz de estar aqui. Eu também. Falei pra ele, até falei pro Marcelo, eu não posso me emocionar, hein? Porque, querendo ou não, gente, você está falando com o filho de uma grande artista, né? Uma pessoa que teve referência, história, ensinou muita gente a fazer televisão. Porque a Hebe podia se falar que ela sabia fazer televisão. Ela foi a pioneira, né? Pioneira. Né? Então, assim, quando ela contou... Você vê como eu acompanho. Que ela foi a primeira a receber em Santos. No Porto, lá com o Chateaubriand. E ela foi muito engraçada. E tudo pra Hebe era uma piada. Então, assim, estar aqui hoje falando, né, diretamente e indiretamente, claro que o programa é sobre selinho, né? Sobre selinho. Mas falando de selinho, a gente fala de quê? Da Hebe, né? Claro. E Pandora, e fora o podcast, o que a Pandora atua hoje em dia? Fora o podcast, eu faço feiras de beleza. As marcas me contratam para fazer palco, apresentando os produtos. E de modéstia à parte, né, eu sou de produtos de cosméticos, na parte capilar,
Eu entendo tudo. Tudo, olha. Tudo. Entendo tudo. E no meu dia a dia, né, eu sou contratado por uma marca, né, trabalho como técnico capilar dessa empresa. E é claro que eu não posso falar da marca quando eu estou de menino. Mas com a Pandora eu já posso. Entendeu? Olha só. Quando eu estou com a Pandora eu já posso, porque é CNPJ tudo. Então assim, faço feiras de beleza, nessas feiras que tem no Expo Center Norte. Faço festa surpresa de aniversários. Geralmente assim, minha mãe fez, tá fazendo 100 anos, quero que você venha aqui. Então me faço esses aniversários surpresa. Legal. Estudo sobre, o cara me contrata e estudo sobre a vida dele, me fazer trabalho de stand-up. É maravilhoso, sabe? Bacana. Bem bacana. Uma vez eu fui num aniversário, e a hora que eu toquei a campainha, o cara me falou, você que vai fazer a drag? Eu falei, não sei não. Ainda não agora, vou me produzir. Primeiro vou tomar um café. Ai, Marcelo, mas é isso. Eu acredito que na vida tudo tem que ter a parte do humor, né? Você tem que levar a vida para um lado mais esportivo, que hoje está tão difícil, né? É verdade. Não é fácil trabalhar como drag, não é fácil trabalhar apresentando. Tudo no Brasil é muito competitivo. Você tem que estar sempre estudando para estar além, à frente, né? Dar um passo à frente. E é tudo muito rápido, é tudo né? muito rápido. Essa tecnologia, como eu te falei, antigamente a gente assistia TV naquelas TVzinhas. E hoje em dia a gente consegue falar, olha, quando eu era em casa, que o papai ia pro Rio de Janeiro, a gente atravessava léguas e léguas, quilômetros, para atender uma ligação no orelhão. Gente, e aí hoje em dia eu falo com a minha mãe, pela videochamada. Não então, assim, a tecnologia é maravilhosa. Não, a gente ia pro exterior e marcava, olha, eu vou ligar amanhã 10 da noite. Então, você ia para aquelas orelhão, sei lá o quê, e a pessoa ficava aguardando. Ai, tá ligando do exterior. Era uma festa, mas né? Mas sabe que antigamente as pessoas eram mais conectadas, né? Por conta disso, né? A gente não era preso, né? A internet não era presa, o celular. Eu acho que as pessoas viviam mais saudáveis. Você sabe que em 69 eu fui com a minha mãe e meu pai, eles eram casados ainda, para os Estados Unidos, para Disneylândia, né? Que era em São Francisco, lá Los Angeles. E eu lembro que a gente estava porque lá os hotéis, né, eram motéis, né? Que não são iguais daqui. E eram vários quartos, e eu lembro que tinha um jardim imenso, assim, eu estava brincando nesse jardim. E aí todo mundo correu pro apartamento 1, porque ele era o único que tinha televisão. E tava transmitindo o homem pisando na lua. Olha, então correu todo mundo naquele apartamento, sabe assim? E todo mundo, era o único apartamento que tinha mas olha que momento histórico. televisão, olha que coisa. Que ao mesmo tempo que na época a gente não tinha tanto acesso, existiam as limitações, mas hoje, além do acesso direto, você tem que ter cuidado, né, com o que faz, com o que fala, Sim, com o que é nossa, hoje em dia... Né? Em podcast mesmo, pra gente fazer, você tem que ter... saber o que vai falar, o que vai perguntar. Não é? Porque tudo vira contra você. Contra você. O mundo não tá fácil. Não estamos em uma bolha mais, né? Não, com certeza. Com certeza. Quando você vai ganhar o selinho da Hebe. O selinho dela. Gente, eu vou pôr lá. Claro que você sabe onde eu vou pôr já, né? Linda. Vou te dar 2, então. Obrigada, meu amor. Vamos dar um pro Hernandes também. O Igor já ganhou. Que maravilhoso. E aí tem um presente pro Ed, pra ele fazer um churrasco pra nós. Que lindo! Obrigada, Marcelo, meu amor. Que coisa, gente. É claro que é desse patrocinador, né? Maravilhoso. Mas olha isso, que riqueza. Não é? Entendeu? No churrasquinho. Mas a Pandora também faz um churrasquinho bom? Claro, né? Claro. A Pandora adora uma caipirinhazinha. Olha lá. Entendeu? Muito obrigado, adorei, viu? Gostou? Amei, Gostou? maravilhoso. Ainda caipirinha, nós vamos levar o Igor pra fazer a caipirinha, então. Por favor, tá, menino? Olha lá, né? Maravilhoso. E, gente, eu não sei nem o que eu faço quando você recebe um presente desse, que tem fotos da Hebe junto com o filho. Eu vou ter que mandar fazer o quê? Encapar essa embalagem. Tem que usar. Tem a opção de não usar nunca para guardar? Obrigado, meu amor. Olha que coisa rica. Adorei te receber. Foi também, muito bom. E irei lá, hein, na Caixa de Pandora. Te espero na Caixa com Pandora. Caixa com Pandora. Te agradecer os meninos que estão aqui, né, te ajudando. Obrigado. E eu quero que você saiba de verdade o carinho que eu tenho por você. Muito obrigado. É uma coisa assim, de coração, de verdade. Porque, gente, o Marcelo, todo mundo sabe quem foi Hebe Camargo, quem ela representava, mas ela não era só de dinheiro e nem só de fama. O que ela deixou para você
foi muito mais, é muito mais importante que essa sua simplicidade, a sua humildade. Obrigado. Tá? E eu sou apaixonada por você. Obrigado, viu? E eu por você. Obrigado, lindo. Obrigado. Obrigado. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selim.